nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. Depois de música, bate-papo aí do Arcir Antão, agora estou de volta, viu? E estamos em cadeia a partir de agora com as rádios América e Cultura AM. E hoje continuamos com a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. Recebemos no estúdio Dirlene Marques, do PSOL. Também estão presentes conosco a jornalista e apresentadora do programa Mercado de Negócios, Michele Marri, e o também jornalista e apresentador do programa Tribuna Livre na Rádio América AM, Paulo Azeredo. Lembrando que as entrevistas com os candidatos serão exibidas sempre nos 2 últimos blocos do programa, a partir de 11h30 da manhã. E como eu disse no início, sempre em cadeia com a TV Horizonte, a Rádio América e a Rádio Cultura AM. E a ordem das entrevistas foi definida em consenso com os assessores dos candidatos, E como eu disse, então, hoje está conosco a candidata Dirlene Marques, que é mineira de Quartel-Geral, na região central do estado, tem 71 anos, foi professora do Departamento de Economia da UFMG, sempre esteve ligada a movimentos sindicais no estado, Já foi filiada ao PT também. Candidata, bom dia, seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um bom debate para informar melhor a todos que vão eleger o nosso próximo governo. Candidata, como que a senhora tem se preparado aí para essa eleição, para, no caso, assumir o governo do estado? Olha, tem sido um espaço muito importante, tanto espaço de aprendizado para conhecer Minas Gerais. Eu tenho rodado todo o estado, então tenho conhecido muito o estado, mas mais do que isso, quer dizer, nós que somos originários do movimento social, inclusive ao entrar aqui, eu falei que eu já vim aqui várias vezes dar entrevista em especial na Rádio América, porque eu já fui organizadora do Grito dos Excluídos, e toda a nossa chapa, ela é originária desse movimento. Então, não só conhecer o Estado, mas conhecer os movimentos espalhados pelo Estado que vão subsidiar e, de fato, eleger e também participar do governo. Candidata, só lembrando algumas orientações, a nossa entrevista ela vai ser dividida em 2 blocos, Nós já começamos agora, vai ter um outro bloco, também vão participar os jornalistas, a Michele Marri e Paulo Azeredo, e além deles também nós teremos algumas perguntas que foram gravadas por um representante do NESP, que é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, da Arquidiocese, e também tem pergunta da coordenadora de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação, que é a Kátia Quastro. No final, quando faltar mais ou menos 1 minuto e meio, eu vou avisá-la para a senhora fazer as considerações finais, tá bom? Bom, então agora nós temos uma pergunta do professor Robson Sávio, que é representante do NESP da PUC Minas. Professora Dirlene, a administração de um Estado exige a negociação constante entre interesses contraditórios. Minas Gerais é um Estado com imensas desigualdades sociais, regionais e de renda. Tradicionalmente, os governantes optam por não enfrentar algumas mazelas históricas, a pouca diversificação de nossa planta industrial, as desigualdades regionais e a concentração de riqueza em poucas regiões. Há um modelo de gestão pública que se associa a um modelo econômico concentrador de riqueza e renda e mantém as desigualdades sociais e regionais. Há um modelo de administração pública que prioriza o atendimento por demandas de igualdade e de justiça social. A qual modelo de administração do Estado a senhora se filia e como pretende atuar para implementar ações de governo associadas a esse modelo? Candidata. Olha, eu acho que essa pergunta do Robson, ela é fundamental porque ela vai dar a base do que é todo o nosso projeto. Nós não temos um projeto de governo, nós temos um projeto de sociedade. E foi um projeto construído a partir desse diálogo com toda a sociedade, com todos os movimentos e retomamos aqueles projetos que efetivamente esses movimentos já têm concretamente. Então, nossa proposta não foi tirada agora, mas ela foi construída ao longo da história com esses movimentos, fazendo a sua intervenção social e fazendo também a sua elaboração e as suas reivindicações. Então, nesse sentido, é claro que nós vamos trabalhar, o Estado vai deixar de ser o grande financiador das grandes empresas que apenas degradam, que apenas destrói, que apenas exclui, como é o caso, nós estamos sempre citando 2 grandes exemplos que são fundamentais, que é o caso da Samarco e das
e do agronegócio. Quer dizer, então, esses dois exemplos, eles mostram qual que é o papel do Estado, que subsidia através de juros baixos, que retira impostos, enfim, que dá todas as condições para essas empresas funcionarem sem ter risco. Então, essas empresas só têm o lucro, e lucro a partir da destruição, da degradação ambiental e da destruição também dos seres humanos, da biodiversidade, na medida que poluem, que trazem veneno, etc. Nossa proposta é totalmente diferenciada. O Estado tem papel, sim, de fomentar a economia, mas nós vamos fomentar a economia de forma que ela seja redistribuída pelo Estado e redistribuída para aqueles que podem gerar uma quantidade muito maior de emprego do que essas grandes empresas fazem, sem destruição e sem degradação, como é o caso da agricultura familiar, o caso da agricultura ecológica, como é o caso dos pequenos e médios negócios dentro dos meios urbanos, e nós estamos trabalhando muito com essas cidades mineradoras, apresentando uma alternativa concreta de produção de emprego e de produção de alternativa de renda para que essas cidades não fiquem nas mãos dessas grandes empresas, que daqui a pouco elas se retiram, porque nós sabemos que minério não dá 2 safras e o minério acaba e que, portanto, elas vão ficar sem ter alternativas. Então, o nosso projeto é totalmente diferenciado e é na lógica que o Robson coloca de fazer a descentralização de recursos de renda e de trabalho. Tá certo. Paulo Azeredo, sua pergunta? Bom dia. Dentro dessa questão que a senhora está falando ainda, a senhora é especialista da área de economia, né? E Minas está vivendo de commodities há muito tempo, né? Mas tem uma questão também que os impostos hoje são os mais caros do Brasil. A população já não aguenta pagar mais imposto pelos valores e, ao mesmo tempo, precisa diversificar essa parte econômica. Como fazer isso num estado que está quebrado, que não tem dinheiro? Essa é outra discussão. Não sei se o Estado não está quebrado. Eu acho que ele não está quebrado. O problema é que são as opções que o Estado toma. É claro que a renda diminuiu, é claro que estamos em crise, não é aqui, é no Brasil, mas as opções que o governo toma também redirecionam esses recursos. Então, o Estado tem recursos. Se você for pegar os recursos que existem no BDMG, que investe nesses setores que nós estamos falando, são recursos que daria para investir em outras áreas, dinamizando e gerando uma série de outros aspectos positivos, né, em termos, né, da dinamização da sociedade mineira. Então, sim, os recursos dependem da opção que você faz, para onde é que eles vão. E nesse caso, a gente faz toda a crítica ao governo que está aí, não só de agora. Isso é um projeto anterior, que já vem desde os governos anteriores, que eles fazem essa opção para continuar naquela lógica. Se a Samarco fecha, vai gerar uma quantidade enorme de desemprego, portanto, nós temos que manter a Samarco. E aí canaliza. E aí o que é que o povo sente? É que eles estão pagando muito e não tem retorno. E é verdade. Porque os nossos impostos, eles são centrados nos impostos sobre mercadoria, sobre consumo. Então, como você centra a cobrança de impostos em cima de consumo e depois você tem uma saúde precária, você tem uma educação precária, você tem segurança precária. Então, o que o povo fala? Pesa muito no bolso, né, candidata? Sim, eu pago muito e não tenho nada. Então, isso aí é o grande erro que nós temos na taxação existente. Nós temos que taxar as grandes fortunas e não o consumo. Bom, por causa do nosso tempo, candidata, vamos à próxima pergunta. Michele Marie. Bom dia a todos. Candidata, a senhora pontuou, né, no começo dessa entrevista, o seu envolvimento com os movimentos sociais, né, que é histórico e que marca muito a sua luta. Mas a sua luta também em favor da mulher também é um grande destaque. Eu queria saber, como proposta para um novo governo, quais são as novas medidas possíveis para ampliar esse espaço e também para proteger a mulher que hoje é tão vítima de violência. Olha, a coisa mais importante é que a mulher saiba que ela tem condições, que ela pode estar onde ela quiser, que ela tem capacidade, conhecimento e história para fazer as coisas. E a melhor modelo e exemplo para isso é de eu estar ousando, ter a ousadia de, com 71 anos de idade, pela primeira vez estar disputando um cargo público para poder mostrar para as mulheres o seguinte: olha, nós podemos estar onde nós queremos.
E ao fazer isso, você já começa a quebrar a relação de dependência, porque isso é o maior problema histórico, porque nós não nascemos mulher, você torna-se mulher, como já dizia Simone de Beauvoir no Segundo Sexo, né? Ela fala que esse é um processo que vai se dando historicamente. E a relação entre a dominação e o dominado, elas vão se integrando. Então, o rompimento disso é fundamental. Daí, nós investimos na educação, que é o espaço de desconstrução disso e reconstrução de outra visão de mundo, onde você tem que trabalhar com o masculino e com o feminino. Não dá para você trabalhar como historicamente as mulheres sempre fizeram, trabalhando só com o feminino, e aí o seguinte, os homens continuam com a sua visão, né, de mundo de autoridade, de dominação, e você não quebra esse ciclo. Um minuto para a conclusão da resposta, candidata. Bem, e aí o seguinte, você tem que trabalhar a situação imediata. A situação imediata, nós temos toda a proposta, né, da criação das delegacias e dos centros de apoio, das delegacias especializadas e dos centros de apoio, para poder cuidar das condições, né, que as mulheres não podem mais ficar no seu espaço e possa se readequar dentro da sociedade. Tá certo, gente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, a candidata ao governo de Minas, Dilene Marques, do PSOL, continua conosco aqui no estúdio, viu? Então, até daqui a pouco.